noite a todos. Que Deus nos abençoe nesta noite maravilhosa e que bom que você está aqui nesta noite para nós estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. Que Deus possa abrir o nosso coração, nosso entendimento, nos dê sabedoria para entender a sua palavra, para que a nossa semana seja uma semana abençoada, amém? Porque nós estamos em quê? Estamos no start, uma maneira de iniciar o quê mesmo? Ter uma boa semana. Isso. E que a nossa vida seja pautada assim também, que não seja só uma semana, né? Seja essa semana que vem, depois a próxima, e nós vamos sempre com Ele e Ele vai nos abençoando. Amém? Muito bem. Eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar a nossa meditação nessa noite. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez e vamos estudar a Tua Palavra. Pai querido, com certeza o Senhor tem algo a nos falar, algo ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos. E que eu desapareça e que o Senhor apareça, Pai querido. Em nome de Jesus, eu não sei a necessidade de cada um aqui, mas tudo que for falado aqui pelo Espírito Santo do Senhor, possa ir de encontro na necessidade de cada um e que nós possamos sair daqui mais confiantes, mais esperançosos, para que uma semana seja abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Amém. Muito bem, antes de fazer a leitura de hoje à noite, da Palavra de Deus, eu quero ler um trecho de um livro, que diz o seguinte, eu vou ler aqui sobre Jesus, e Jesus, ele nasceu um dia, e vamos ver rapidamente ali em algumas frases, como é que foi esse nascimento dele, e depois a gente vai comentar algo importante. Diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vindo a sua estrela no Oriente, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esse versículo está em Mateus capítulo 2, versículo 1. Continuando. Poderia aquela estranha estrela ter sido enviada como um sinal do prometido? Esse versículo está em Números capítulo 24, 17. Os magos tinham recebido de bom grado a luz da verdadeira enviada a luz da verdade enviada pelo céu. Agora ela estava brilhando sobre eles como raios ainda mais resplandecentes. Por meio de sonhos, Deus nos instruiu para sair à procura do príncipe recém-nascido. A região do Oriente era rica em artigos preciosos e os magos não saíram de mãos vazias. Eles trouxeram os presentes mais caros da sua terra como oferta àquele em que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando eles chegaram lá e encontraram na manjedoura Jesus, seu pai e sua mãe, como é que foi? Em Belém eles não encontraram nenhuma guarda real a proteger o rei recém-nascido. Também não viram ali nenhuma autoridade. Jesus estava deitado em uma manjedoura, tendo como guardas apenas seus pais. Poderia ser esse bebê aquele que iria restaurar as tribos de Jacó e ser uma luz para os gentios, para levar a salvação até os confins da terra? Isso está em Isaías 49, versículo 6. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Isso está em Mateus 2, versículo 11. Eles abriram seus presentes, ouro, incenso e mirra. E aí era uma fé de se admirar desses reis magos. Que fé a desses estrangeiros, quando viram Jesus. Nós vamos pregar hoje sobre confiança no nosso Deus. E esse Jesus que nasceu lá no passado, e nós lemos algumas particularidades ali de como é que foi, onde foi, e como é que foi que os magos chegaram até ele, através dessa luz que brilhou no céu e foi caminhando. Eles foram até Jerusalém, comunicaram o que aconteceu, lá não deram muito crédito por aquilo, e eles acabaram continuando a viagem deles, e a luz apareceu de novo, e eles continuaram e foram perseguindo aquela luz, e chegaram até a manjedoura onde estava Jesus. Esse Jesus que nós vamos pregar hoje, esse Jesus que é o nosso Deus também, que nós vamos pregar, é o mesmo Jesus que brilhou um dia na minha vida e brilhou um dia na sua vida. E você percebeu essa luz e resolveu caminhar com Ele.
resolveu aceitar Ele. Foi assim comigo e de repente foi com você também. Então é esse Jesus que nós vamos pregar hoje à noite, a confiança que nós devemos ter no Deus Todo-Poderoso. E diz que através de Jesus é que a gente chega ao nosso Deus. Então nós vamos pregar sobre a confiança que a gente tem que ter nesse Jesus, porque só Ele é que é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a luz, né? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler 4 versículos. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Amém? Versículo 24 diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua terra, a sua casa, na verdade, sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem. Que Deus possa nos dar agora entendimento a respeito desses versículos que nós acabamos de ler, como nós oramos, e abra o nosso entendimento nesse momento. Amém? Muito bem. Aqui eu tenho uma fotografia, eu tenho um slide de uma casa que foi assolada pelo vento e pela tempestade. E esta casa ela estava firmada sobre a areia, e ela com certeza ruiu e caiu. E nós temos uma outra casa, que está firmada sobre a rocha. O mesmo vento que veio sobre aquela casa, veio sobre essa também, e essa permaneceu de pé. Então o que isso está querendo nos ensinar? Que a nossa vida tem que estar firmada, na verdade, no Senhor Jesus, na rocha. E quando vier o tempo ruim, quando vier a tempestade, quando vier, na verdade, os dias maus, nós vamos estar firmes no Senhor, e a nossa casa, a nossa vida vai subsistir, a nossa vida vai continuar firme, e nós vamos estar com Jesus um dia quando Ele voltar. Mas até lá nós vamos então, todos os dias, caminhando com Ele e firmado na rocha, e vamos vencendo a cada dia em nome de Jesus. Amém? É assim que tem que ser firmada a nossa vida. Eu acabei de ler esses versículos que estão aqui, eu chamei eles de os 2 alicerces. Alguém que alicerça a sua casa na areia e alguém que alicerça a sua casa na rocha. A diferença nós vamos ver, que então quem alicerça a casa na rocha, com certeza vai ter vitórias. Amém? Amém. Mateus 5,45, eu vou comentar alguns textos bíblicos rapidamente, para mostrar que, embora esse texto que nós lemos já está nos dando confiança de que nós devemos confiar em Deus, mais alguns versículos da Bíblia, para que nós possamos então, embora já conheçamos os versículos, mas isso vai nos dar mais segurança, porque a gente vai ter mais confiança em Deus, sabendo que na sua palavra, a sua palavra é uma mensagem de esperança, na verdade, a cada versículo que nós vamos ler aqui. Mateus capítulo 5,45 diz assim: porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O fato de sermos seguidores de Jesus não nos isenta de termos tempestades na nossa vida. Ou seja, o sol nasceu para o justo e para o injusto. Nós vamos ter problemas? Vamos ter problemas. Mas nós estamos com Jesus e os nossos problemas são resolvidos de maneiras mais fáceis. Amém? A grande diferença no momento da tempestade é o resultado na vida do homem prudente e do homem insensato. Assim como o sol nasce para o ímpio e nasce para o justo, a tempestade também vem para o ímpio e vem para o justo. Qual vai ser a diferença? Para um e para outro. A diferença é que nós temos firmado a nossa vida naquele que nos fortalece, que é a rocha. Essa vai ser a diferença. Quando a tempestade passa, a casa do insensato não existirá. Eu mostrei naquela foto que a água veio e a casa caiu. Então ela não existirá, terá sido levada pela tempestade. Porém a casa do homem prudente estará de pé. Isso será eu e você, firmado no Senhor Jesus e sempre de pé. Amém? Mas de pé pela graça de Deus, né? Porque por nós mesmos, pela força do nosso braço, pelo nosso conhecimento, com certeza a gente cairia facilmente. Amém?
Depois da tempestade, eu e você estaremos agradecidos. Passa a tempestade, vem a tempestade sobre a nossa vida. E depois da tempestade, eu e você estaremos agradecidos a Deus pela vitória e estaremos de pé, com a cabeça erguida, porque o nosso Deus Todo-Poderoso cuidou de nós. Amém? O grande segredo é permanecer firme na fé, acreditando que depois da tempestade, a bonança chegará. A calmaria se fará presente. Essa é a grande realidade. Vem uma tempestade e depois vem aquele tempo calmo, aquela bonança. É assim que a gente espera passar pelos dias maus. A gente passa pela tribulação, pelos dias maus, mas Jesus nos abençoa, o nosso Deus nos protege e depois vem aquela calmaria. E com certeza a gente passa por aquele momento, crendo que os momentos seguintes da nossa vida também serão agora cuidados pelo Senhor, porque se você já teve vitória naquele momento, as vitórias nos dias seguintes também elas acontecerão se nós crermos no Senhor Jesus. Amém? Nada pode tirar a nossa fé. A gente tem que ter confiança, na verdade, nesse Deus, né? A gente prega sobre Ele, diz que Ele é maravilhoso, diz que Ele está no controle de tudo, mas o que faz com que a gente creia nele é a nossa fé. Então nós temos que ter fé nesse Deus, crer realmente que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós estamos falando agora aqui, né? Então nada pode tirar a nossa fé em Deus Todo-Poderoso. Romanos 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tinha um amigo meu que pregava e falou assim: quem? Né? Que nos tirará do amor de Cristo? Vamos ver se essas coisas aqui conseguem tirar a nossa paz e tirar a nossa comunhão com Cristo? A tribulação, será que tira a nossa comunhão com Cristo? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, isso não pode nos tirar, não pode tirar a nossa fé em Deus. Tem uma música, eu estou até assim dando umas ensaiadas, de repente um dia eu canto alguma música aqui, viu? Depois de ensaiar muito, né? Não, é verdade, eu não canto não, mas eu gosto muito de música, gosto mesmo. Eu cantava no coral com meu pai, quando ele era vivo, né? No coral eu era tenor lá no coral da igreja, eu gosto muito de música. Mas é assim, tem uma música que diz que se a doença vier, Deus é Deus. Se tiver saúde, Deus é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E Ele continua sendo Deus. Então é assim, eu estou numa fase da minha vida que, pela idade que eu tenho, eu fiz a gente começa a fazer um balanço, né? Assim, tem alguma coisa que eu gostaria de conquistar na minha vida, mesmo com a idade que eu estou? Não sei quanto tempo eu vou viver ainda, mas tem algumas coisas? Tem, com certeza. E você também tem algumas coisas que você gostaria de conquistar. E aí eu falei para Deus assim: Deus, eu gostaria de conquistar algumas coisas na minha vida, que se o Senhor me der graça, eu sou um bom recebedor. Se o Senhor me der, eu vou receber, claro. Mas se o Senhor não fizer, por algum motivo ou não acontecer, o Senhor continua sendo Deus na minha vida e eu não vou perder a salvação por causa disso, não. Amém? Tem que ser assim. Agora, é claro que se Ele te agraciar com aquela bênção que você está precisando, independente da idade que você está, você vai falar: Deus, então, graças a Deus por isso, eu recebo, não é verdade? Então você vai ser um bom recebedor, né? Mas é assim, nada disso pode tirar a nossa comunhão com Deus. Ou seja, nenhum problema, nada, nenhum problema, nenhuma tribulação pode tirar a nossa comunhão com Deus. Amém? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, todos os dias nós somos enfrentados, os problemas vêm interpelar a nossa vida, nós somos afrontados pelo inimigo, as tribulações acontecem, as ofensas acontecem, e nós estamos aí propensos a isso. Mas, na verdade, a nossa confiança está firmada em Deus, e nós vamos então em frente e acreditando que, mesmo que a gente esteja sendo levado para o matadouro como ovelha, o nosso Deus está nos dando vitória. Amém? Nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, estamos reforçando aqui pela palavra de Deus que nada pode tirar a nossa confiança em Deus. Amém? Salmo 100, versículo 5 diz assim, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se, na verdade, de geração em geração. E Isaías 33, 2 diz assim: o Senhor tem misericórdia de nós, por ti temos esperado, sê tu o nosso braço a cada manhã, como também a nossa salvação no tempo certo. Então esses versículos que eu estou lendo aqui, ele está na verdade trazendo para mim e para você mais confiança ainda em Deus, porque isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Crê em mim, me segue, esteja alicerçado em mim e você vai ser vitorioso.
Jeremias 3:22. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Olha que maravilha. As misericórdias de Deus não têm fim. Um dia eu estava perdido no mundo, Jesus, há vários anos, casei, continuei longe de Jesus, e de repente o Espírito Santo incomodava e falava assim: e os teus filhos, como é que você vai criar eles? Você vai levar em alguma igreja, vai ensinar para ele alguma religião, alguma coisa assim? E eu não sabia o que falar para Deus, embora fosse um conhecedor da palavra, mas estava afastado há muitos anos, né? Só que eu pensava comigo, o Espírito Santo falou assim: mas peraí, você não está sabendo onde é que você vai levar, mas você não vai levar em qualquer lugar, né? E isso começava a mexer comigo. Está certo, eu não vou levar em tal lugar, eu não vou levar em tal lugar. Então, onde eu vou levar, Deus? Né? E aí a gente começou. Aí vai na igreja, começa a ir de novo, e vai indo, a Soraya também e tal, até que a coisa engrenou e a gente pegou firme, e graças a Deus, pela graça dele, nós estamos firmes até hoje. Amém? Então, Deus teve, com certeza, se não fosse a misericórdia dele, eu estava enrolado, né? Porque, de repente, eu estava lá no mundo ainda, né? E Deus me alcançou. Então, a gente tem um versículo que marca muito, que é assim: a mãe pode esquecer de um filho, ela não esquece, mas se uma mãe esquecer do filho, vamos dar um crédito, tudo bem, mas o nosso Deus não esquece. Então, estava lá no mundão, muitos anos longe dele, que nem um filho pródigo, e de repente vem lá todo sujo, todo enlameado, todo fedido e tal, e o pai está com os braços abertos para receber. Foi assim comigo, de repente foi contigo também, né? Então, nosso Deus é maravilhoso. Salmos 23:6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 32:10: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Nós não podemos, eu não me sinto melhor do que ninguém, mas na verdade nós que andamos com Deus, isso aí é uma promessa para quem realmente está andando com Deus. O ímpio tem lá, né, as suas dores, mas quem confia no Senhor, com certeza a misericórdia está cercando ele todos os dias, está cuidando, a misericórdia de Deus está cuidando daquele que crê todos os dias. Amém? Lucas 1:50: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Hebreus 4:16 fala assim: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Tem outras versões que falam socorridos no momento certo, quando você precisa dele, ele vai te socorrer. Você clama a ele, ele te socorre, né? Então a gente tem que chegar confiadamente, você tem que chegar a Deus confiando que realmente ele é o Deus provedor e é o Deus que pode resolver aquele problema que eu não posso, ou resolver aquela situação que você não pode e que você depende dele. Então você chega confiante, ou seja, nós não estamos pedindo para quem não pode fazer, para o amigo, para a família, não, nós estamos pedindo para o Deus Todo-Poderoso que fala assim: olha, isso é comigo, pode pedir que agora isso aqui é comigo, isso aqui eu faço porque isso aqui é milagre, né? E milagre realmente Deus faz. Até quem não anda com Deus, quem não tem uma convivência com Deus, a gente percebe no mundão aí, quando a gente vê uma frase assim, a pessoa está passando por um problema tão sério e ele fala assim: nossa, isso só Deus. Ele não conhece Deus, não sabe quem é Deus de repente, mas ele ouve falar o seguinte: olha, milagre só quem faz é Deus. Por isso que ele usa essa frase. E essa situação é só Deus, porque é só Deus que faz milagre realmente. Então nós precisamos dele. Quando tem que acontecer algum milagre na nossa vida, só ele pode fazer. Nós não podemos fazer milagre, né? Mas ele pode. 1 Pedro 1:3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja bem, aquele que confia em Deus, se a pregação é confiança em Deus, aquele que confia em Deus tem que ser que nem uma palmeira. A palavra de Deus diz, ela tem alguns exemplos e usa duas árvores, palmeira e cedro do Líbano. Vamos ver por que isso aparece na Bíblia? Olha só: seja como a palmeira e o cedro do Líbano. Salmo 92:12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. A palmeira no deserto, ela indica direção para quem está no deserto. E com certeza quando ele encontra uma palmeira tem uma fonte de água. Olha que maravilha. A palmeira, o vento vem, ela vai e morga assim, e vai, quase que quebrando e volta de novo.
Então isso quer dizer e nos ensina o seguinte, que nós temos que crescer. A gente vem para Jesus, a gente vai crescendo em estatura, né? E vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, as raízes aqui, nós estamos falando de raiz, ela não quebra, por quê? Porque ela tem uma raiz profunda, uma raiz de 4 a 5 metros para dentro da terra. Por isso que ela não quebra. E, então isso quer dizer que a nossa vida, a raiz para nós, vamos dizer que hoje, nesse momento, seria conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Você vai conhecendo a palavra de Deus e vai ficando enraizado na rocha. E aí quando vem aquela tempestade que eu mostrei naquela fotografia, aí, na verdade, você não tomba, você não cai. E veja bem, nós temos que usar de sabedoria também, né? Pedro, quando Jesus estava andando sobre o mar e falou para ele assim, e Pedro falou, quem é o Senhor? Quem é você? E Jesus falou assim, sou eu, Pedro, sou Jesus. E ele falou assim, se for você mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Não é assim que fala a palavra de Deus? E aí Jesus falou assim, então vem. Aí ele foi, confiou, olhou para Jesus e foi andando sobre as águas. Quando ele, de repente, desviou o olhar de Jesus, porque o vento estava muito forte, uivando, de repente, no seu ouvido, porque estava uma tempestade muito grande, ele tirou o foco de Jesus e ele começou a afundar. Isso nos ensina que quando a gente tira o foco de Jesus, a gente pode perecer. Mas a gente pode, como a gente sabe que, e Deus sabe da nossa limitação, se isso algum dia acontecer, você se sentir enfraquecido, você pede socorro, porque Pedro estava afundando e falou assim, Jesus, eu estou me afogando. E aí Jesus foi lá, deu a mão para ele, puxou ele para dentro do barco. É claro que agora eu vou falar como um piracicabano, porque eu já estou há 22 anos aqui. Aí Jesus deu um presta atenção no Pedro, né? Porque ele falou assim, homem de pouca fé. Tipo assim, eu não mandei você vir andar, você tirou o foco de mim e agora pronto, aí está morrendo aí à toa. Aí. Foi lá, deu a mão para ele, colocou em cima do barco e deu lá um presta atenção nele, um chacoalhão nele, né? Mas veja bem, a gente tem que ter, não vamos dar uma de super crente, super cristão. Não, é comigo. Não, se você realmente sentir, e a gente pode se sentir assim enfraquecido, mas Deus vem e nos fortalece, é isso que nós estamos pregando aqui, pede socorro para Deus, clama a Ele e Ele vai te fortalecer na caminhada. Amém? Então, a palmeira é uma árvore interessante que é falada na Bíblia. A outra é o cedro do Líbano. Essa árvore pode ter uma vida até de 3.000 anos. Olha que interessante. Eu estava hoje de tarde meditando sobre essa palavra que eu estou trazendo aqui para nós refletirmos. O cedro do Líbano é o seguinte, uma árvorezinha, uma árvorezinha pequenininha, de 5 centímetros, quando ela está novinha ainda, bebezinha ainda. Sabe qual é a dimensão da raiz dela? 1,5 metro. Olha, 5 centímetros para fora da terra e a raiz é 1,5 metro. Então essa árvore ela chega a 40 metros de altura. E então, esses dois tipos de árvore, principalmente essa, é mostrada na Bíblia como resistência, como forte, como sendo realmente... esse termo não seria imortal, mas seria, ela é muito forte. Então, a nossa vida tem que ser firmada na rocha para nós sermos fortes em nome de Jesus. Né? Porque, senão, de repente, uma unha encravada faz com que a gente perca a salvação. Acho que Deus esqueceu de mim e tal. Né? Uma coisinha à toa, às vezes, né? Está certo que uma unha encravada, para quem teve, eu estou falando que é uma coisinha à toa, mas para quem já teve uma unha encravada não é coisinha à toa não, o negócio dói bastante, né, Larissa? A coisa é séria. Mas a gente vai sendo revestido a cada dia, né, pelo Senhor, na confiança que a gente tem nele, e Ele vai nos dando vitória. Amém? Obrigado, querido. Olha só, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ser como árvores, né? E demos exemplo das duas aqui. Veja só essa árvore. Essa árvore é uma fotografia de uma árvore no inverno. Ou seja, a árvore, a estação mais bacana para a árvore ou para a plantação, qual que é? Primavera, né? Só que é o seguinte, a gente não pode evitar que venha o inverno. Alguém pode evitar que venha o inverno? O inverno chega, meu amigo. Chega, meu irmão, né? E lá chegou o inverno aqui, e está lá no hemisfério norte essa árvore. Essa árvore não tem nada bonito nela, não tem fruto, não tem folha, está toda ressequida, toda gelada. Ela aparentemente está morta, né? Veja se isso não acontece com a gente muitas vezes, né? Você está fraco, está se sentindo que Jesus não é contigo, que você vai morrer, que o coração está acelerando, parece que vai ter um infarto, e aí você clama a Deus, Deus vai lá, revigora as suas forças, você continua de pé e continua andando e caminhando e esperando Ele voltar.
É como essa árvore aparentemente está morta, mas a raiz dela está viva. Quando chega a estação de novo, ela nasce de novo, aparece folha, aparece fruta, ela fica linda de novo. Né? Então, as estações, e até interessante, me faz lembrar, nós estamos estudando, né, na escola sabatina, nesse trimestre, as lições são muito interessantes, né, as estações da vida. E é assim, a gente também, na nossa vida, temos verão, inverno, primavera, né? E é assim, outono. E a gente precisa passar por todas elas. E como é que a gente faz para passar no inverno na nossa vida? Confiando no Senhor Jesus. Amém? Mesmo que a nossa árvore esteja parecida com essa daqui. A nossa vida, na verdade, parecida com essa árvore. Por que essa comparação entre o justo e essas duas árvores? Esses dois tipos de árvores são especiais, não só pela beleza, mas também pela força, resistência e capacidade de sobrevivência no meio da escassez. Lá no deserto, e essa outra, ela é símbolo, o cedro do Líbano, ela é uma árvore tão interessante que ela está na bandeira do Líbano. Ela é um símbolo do Líbano. E eles têm essa árvore como símbolo deles. A palmeira traz senso de direção para os que caminham sem rumo no deserto. Onde tem uma palmeira, ali existe uma fonte. Assim é a vida do justo. Ele floresce onde está plantado, ele triunfa, mesmo que tudo e todos estejam secando ao seu redor. Se você estiver firme na rocha, eu tinha uma senhora que eu conhecia que tinha uma loja, deixa eu pedir uma gentileza aí, o relógio está parado em 6 horas, né? Só para mim, eu olhei agora, eu levei um susto ali. Falei, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 6 horas da tarde, falei, tem mais 2 horas de pregação ainda, né? Mas olha só, tinha uma senhora que tinha uma loja, e eram lojas do mesmo ramo, uma de frente para a outra. Essa mulher aqui, assim mesmo, essa mulher aqui era uma crente serva do Senhor. Ela queria que o outro prosperasse, ela não queria o mal do outro. Mas ela disse que muitas vezes ela olhava para a loja dela estava cheia de gente e a outra loja tinha pouca gente, ou não tinha quase ninguém. E era o mesmo produto. Que mistério é esse, né? Ela não pensava que o outro, venha tudo para a minha loja, não vá nada para a loja do vizinho. Mas e aí? E ela prosperava. Né? Então, na verdade, isso aqui que nós estamos dizendo é muito interessante. Assim é a vida do justo. Ele floresce onde está plantado, ele triunfa mesmo que tudo e todos estejam secando ao seu redor. Ele produz frutos doces e sua vida é instrumento de bênção para muitas pessoas. O motivo da sua resistência é a profundidade das suas raízes. A raiz de uma palmeira já disse que pode chegar a 3 a 4 metros de profundidade até encontrar água. Então ela vai indo até ela encontrar água. E ela pode chegar a 3 a 4 metros. E a raiz de um cedro de Líbano com 5 centímetros de altura é de 1,5 metro de profundidade. Na vida do justo vem a tempestade, o vento, a calúnia, o abatimento em função das lutas, seja de origem humana ou mesmo procedentes das forças das trevas. Mas tal qual a palmeira, o cristão, quando bem enraizado no Senhor, que confia no Senhor em constante e profunda comunhão com Ele, recebendo da sua vida e da sua força, que pacientemente espera em Deus a ponto de transbordar e abençoar aqueles que estão à sua volta, porque está plantado no Senhor. Isso é a vida do cristão que está firmado na rocha. Amém? Porque está escrito, Salmo 92, 13 e 14 diz assim, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Eu não posso deixar de... todo o versículo eu fico maravilhado com ele, mas quando eu leio esse final aqui, eu fico maravilhado, porque eu estou fazendo parte dessa turma dos mais velhos, né? E aí eu leio aqui eu fico feliz. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Eu agradeço a Deus a saúde que eu tenho, com certeza. Não posso deixar de louvar a Deus por isso, não é verdade? Mas é maravilhoso a gente ver isso, por quê? Porque muitos, às vezes, estão se sentindo envelhecidos, né? E falando, eu vou ficar sentadinho aqui agora, não posso fazer mais nada e tal. Não. Deus vai te revigorar suas forças e você vai ter muito para fazer ainda para a missão do Senhor, amém? É claro que a gente também nota, isso é uma coisa muito séria, a gente vê, na verdade, uma pessoa às vezes de mais idade, com vigor, com disposição de fazer. E nós vemos alguns jovens, de repente, com pouca idade e, de repente, parecendo um velho de 60, de 70, 80 anos, não é verdade? Isso não é legal, né?
Então, todos nós temos que estar revigorados pelo Senhor, tanto o mais novo quanto o mais velho, porque Ele conta conosco nessa missão maravilhosa que é estudarmos a sua palavra, falarmos sermos abençoados, na verdade, através da sua palavra, e aí a gente passa a ser o quê? Quando a gente é abençoado? Abençoador. Você é abençoado e agora você, eu costumo dizer que você é um celeiro do Senhor, né? Então, se alguém precisa de algo, você está perto, você pode ir lá na sua despensa e pegar aquilo que Deus te ensinou e falar para a pessoa, olha, eu tenho algo para te dizer, é isso, isso e isso. O caminho é esse, o caminho é Jesus, a rocha é Jesus. Então, você acaba sendo, na verdade, um dispenseiro das bênçãos de Deus. Então, em primeiro lugar, você é abençoado e depois você passa a ser dispenseiro das obras do Senhor e das suas maravilhas, né? E a gente vai ensinando as pessoas que precisam também caminhar e aumentar a sua fé em Jesus. Qual a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia, olha que interessante, misericórdia é Deus não nos castigando como merece os nossos pecados, ou seja, misericórdia é Deus nos abençoando, mesmo nós sendo pecador, né? Todo dia que vivemos é um ato de misericórdia de Deus. Todo dia que nós vivemos é um ato de misericórdia de Deus. Um apelo a Deus por misericórdia é pedir a Ele que suspenda o julgamento que merecemos e, ao invés, conceda-nos o perdão que não merecemos. Eu vou ler de novo. Ó. Um apelo a Deus por misericórdia é pedir a Ele que suspenda o julgamento que merecemos porque somos pecadores, né, e merecemos, e, ao invés, conceda-nos o perdão que não merecemos. Isso é misericórdia. Agora, e graça? Graça é Deus continuar a nos abençoar sem merecermos. Isso é graça. Ou seja, graça imerecida. Jesus veio e morreu por mim e por você. Por isso, Ele é o desejado de todas as nações, porque Ele morreu, viveu e morreu e ressuscitou, para que eu e você tivesse vida. E ainda nos prometeu que vai buscar a gente para morar, que Ele está preparando lugar para nós, e nós vamos morar com Ele eternamente. Então, por isso que Ele é o desejado de todas as nações. Por quê? Porque nós não merecíamos. Alguém tinha que morrer. Ele morre no nosso lugar e ainda nos garante salvação, né? Coloca à nossa disposição a salvação e diz assim, olha, eu morri por você, você quer salvação? Aceita então o meu sacrifício, segue os meus mandamentos e olha, se você fizer isso, lá no final eu vou estar voltando logo logo e eu vou morar e você vai morar comigo eternamente. Olha que Deus maravilhoso, isso não é graça? Né? Ele poderia nos salvar e de repente não prometer uma vida eterna. Mas não, Ele diz, olha, eu salvei, eu dei a condição para você ser salvo, se você quiser. E agora você ainda vai morar eternamente comigo e nós vamos viver eternamente juntos. Né? Você e eu e o Pai. Olha que maravilha. Ele vai estabelecer o seu reino aqui e nós vamos morar com Ele. Então isso é graça imerecida. Hebreus 4,16 diz assim, ó, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Muito bem. Essa mensagem de hoje nos traz esperança para que nós possamos viver uma semana maravilhosa. Todos esses textos que nós mostramos aqui trouxe confiança para nós e várias promessas do Senhor Deus. Ele diz o seguinte, que se nós confiarmos nele, clamarmos a Ele, aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Então, a gente fica tranquilo. Por quê? Porque já aconteceu na minha vida muitas coisas que eu tinha que agir, mas eu sabia que eu, por minha força, pela força do meu braço, eu não conseguia. Aí eu pedia a Deus e confiava. Deus, então eu vou fazer isso, mas eu vou fazer confiado no Senhor, porque por mim mesmo, eu não consigo. Mas eu vou fazer porque o Senhor está falando que é para fazer assim, assim, assim. E dava certo. Então, aquilo que nós não podemos fazer, fica tranquilo. Eu já disse aqui e termino assim. Algumas pessoas já devem ter falado para vocês, já falou para mim várias vezes, quando conta algum problema para a gente, e o problema é muito sério. Acho que domingo passado eu falei, quando alguém conta um problema, o problema é tão sério que de repente dá vontade de chorar com ele, dá o ombro para ele chorar, você chora no ombro dele, ele chora no teu ombro, e você não resolve nada, né? Porque o problema é tão sério, que quando a pessoa começa a contar, você começa a sentir aquele negócio por dentro, meu Deus, que problema sério. E a pessoa continua contando e aquilo é muito sério. Eu escutava isso, eu ficava
nem meio que apavorado no começo. Depois Deus vai tranquilizando o seu coração. Aí a pessoa conta um problema sério desse, eu fico tranquilo, meu irmão. E você também deve ficar tranquilo, sabe por quê? Porque eu falo assim, Deus, esse problema é sério, não sou eu que vou resolver, porque eu não tenho condições de resolver, mas eu confio no Senhor e sei que o Senhor pode resolver esse problema. Então você vai indicar para aquela pessoa quem pode resolver o problema dela. Então, quanto pior for o problema, o nosso Deus, ele é especialista em fazer milagres, né? É especialista em resolver problemas que realmente não têm solução, aparentemente. Ele é especialista nisso. Ele está pronto para isso, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então é essa confiança que nós vamos entrar essa semana agora, e com certeza depois na outra, e nós vamos continuar caminhando confiante nesse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso e que nos dá graça e nos dá ainda a certeza de morar com Ele. Amém? Que Deus possa abençoar a sua semana, que você possa ter uma semana maravilhosa em nome de Jesus, né? E que Ele possa estar contigo. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar? Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesse momento agora agradecidos, Pai querido, porque nós tivemos a oportunidade de refletir sobre um texto da Sua palavra. Pai querido, nós lemos aqui vários textos que mostram que o Senhor é conosco quando nós clamamos ao Senhor e acreditamos no Senhor. Então, que nesta semana a nossa fé possa estar e continuar sendo alicerçada no Deus Todo-Poderoso, possa estar alicerçado na rocha, Pai querido. E se algum problema, alguma tribulação, alguma tempestade, algum vento mais forte venha sobre a nossa vida nessa semana, que nós possamos lembrar do que nós falamos hoje à noite e refletimos hoje à noite. Que o vento vai bater, a tribulação vai surgir, o problema vai surgir, mas o Senhor está conosco, nos fortalecendo, porque nós estamos firmados no Senhor, Pai querido. É assim que nós cremos e acreditamos. Então, que o Senhor esteja à frente de tudo, esteja dando sabedoria, dando estratégia para aqueles que têm algum projeto, para aqueles que têm algo interessante para fazer essa semana, algo urgente, que o Senhor possa dar sabedoria e que possa correr tudo bem, Pai querido, em nome de Jesus. E que nós possamos continuar confiantes no Senhor. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai querido. Nós caminhamos aqui, na verdade, sem o Senhor, tropeçando ao meio-dia, Pai querido, como diz a Sua palavra. Mas com o Senhor, que é a luz do nosso caminho, nós vamos em frente confiantes, e confiantes principalmente na vitória que o Senhor nos dará. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana.